A maioria das pessoas não aprendem porque elas são burras. A maioria das pessoas acaba não conseguindo aprender rápido porque elas usam o cérebro delas de uma forma errada. Mas hoje você vai entender 3 princípios totalmente práticos para que você consiga aprender mais rápido que 99% das pessoas aquilo que você tanto precisa, segundo a ciência, seja para sua faculdade, seja para uma prova que você precisa passar para um concurso, seja ali para o seu estudo diário. Se você colocar em prática esses 3 princípios, eu garanto para você que você vai aprender e ter muito mais memória sobre tudo aquilo que você leu. Aprender é a habilidade mais valiosa que existe sobre nós e sobre a nossa vida. Então é extremamente importante você ter princípios para que você venha estar tendo o aprendizado de forma profunda. Quem aprende não vive dependendo de outras pessoas. Então, pegue papel e caneta, anote esses 3 princípios, que eu tenho certeza que seus estudos nunca mais serão os mesmos depois de você colocar em prática isso aqui que eu vou passar para você hoje. Antes, clica aqui embaixo em se inscrever e aperta também o botão do gostei para que o YouTube envie esse vídeo para cada vez mais pessoas e para que você venha fazer parte aqui também do nosso canal. Meu propósito é justamente te ajudar a você ter constância nos seus hábitos e a você ter bons hábitos dentro do seu dia a dia. É nisso que eu vou estar te ajudando aqui diariamente. E um dos hábitos que eu sempre falo aqui para vocês, que é um hábito extremamente importante, é o hábito do estudo, é o hábito da aprendizagem, que é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então não deixe de se inscrever e clicar no botão do gostei para você estar fazendo parte aqui da nossa comunidade de pessoas que estão diariamente melhorando os hábitos e tendo disciplina nesses mesmos hábitos para alcançar a sua meta e o seu objetivo. Tenho certeza que se você fizer parte da nossa comunidade e colocar em prática aquilo que eu estiver passando para você, você vai estar cada dia, cada vez mais se aproximando das suas metas que você traça, aonde antes você só traçava essas metas, mas não conseguia realmente atingir. Sem mais enrolação, vamos para o nosso primeiro princípio, que é justamente sobre você ter o intervalo diante do seu estudo. Nosso cérebro ele aprende muito melhor e muito mais rápido quando a gente dá intervalos dentro do nosso estudo. O problema é que muitas das vezes a gente quer aprender tudo de uma vez só. A gente vai ali estudar com aquele pensamento: eu preciso hoje aprender tudo ali para aquela prova, ou hoje aprender tudo para que eu venha realmente mudar de vida. Mas a ciência nos diz que nós precisamos realmente de um intervalo para que o nosso cérebro venha digerir e absorver tudo aquilo que a gente leu. Tentar aprender tudo em um dia é a fórmula para você esquecer aquilo que você estudou. Agora, revisar aquilo que você aprendeu é a fórmula para que você venha ter uma memória sólida daquilo que você aprendeu. É a chave realmente para que você consiga ter uma boa memória, absorver e aprender bem aquilo que você de fato estudou. Que é, como eu falei quase agora, o contrário do que muitas das vezes nós fazemos. Por isso também que é tão importante, presta muita atenção nisso, você ter o hábito da leitura. Não só você estudar para um concurso, mas você ter o hábito da leitura, você ter o hábito de sempre estar aprendendo. Não só com o objetivo de você passar em uma prova, em um concurso, não que isso esteja errado, mas
Estude regularmente. Quanto mais você vai estudando, mais você vai aprendendo. Quanto mais você foca em uma determinada área, cada vez mais você vai fixando esse mesmo conteúdo na sua mente. Você quer se tornar um especialista em algum conteúdo? Leia aí durante alguns meses 10, 20 livros desse mesmo conteúdo. Diariamente você vai estar reforçando aquela informação no seu cérebro e, consequentemente, cada vez mais você vai fixando esse aprendizado. Tudo leva tempo. Nada que é grande é construído da noite por dia. Mas, de tijolo em tijolo, aprendendo um pouco todos os dias, você vai construir o seu castelo. E, então, de forma prática, sempre que você estudar algo, faça, obviamente, as suas anotações, aquilo que você aprendeu, aquilo que foi mais importante para você, anote, tenha um caderninho anotando aquilo que foi mais importante para você, assim como eu espero que você esteja anotando aqui nesse vídeo, e revise aquele conteúdo. Você anotou, por exemplo, de manhã, revise esse conteúdo depois que você fez as suas anotações, leia tudo de novo e leia nos próximos dias. Leia amanhã, leia semana que vem, mês que vem, volte, para que você cada vez mais venha fixar. Para que você cada vez mais venha relembrar esse conteúdo. Relembrar é igual a você, de fato, ter a memória daquilo que você aprendeu. Se você vê aquilo uma vez só na sua vida, dificilmente você vai ter a memória daquilo. Agora, se você vê de forma repetitiva, a chance de você lembrar passa a ser muito maior. Nosso segundo princípio, que é uma técnica que é muito pouco falada, mas que ajuda demais. Quando eu passei a colocar essa técnica em prática, eu passei a ter muito mais memória sobre aquilo que eu estudava, sobre aquilo que eu queria realmente aprender, que é justamente sobre você lembrar sem olhar. Não basta você assistir uma aula como essa, não basta você anotar, não basta você assistir, você precisa justamente se lembrar, forçar o seu cérebro a se lembrar daquilo que você estudou. Assim como a gente treina o nosso músculo, a nossa memória precisa ser treinada também. É assim que a gente passa a lembrar das coisas. E por isso que muitas das vezes hoje as pessoas têm uma memória tão fraca. É porque elas não estão exercitando. Qualquer coisa que a gente precisa lembrar, a gente vai no celular e já pesquisa. Logo, a nossa memória não está sendo treinada. Então esse é um ótimo exercício para que você venha estar treinando a sua memória. Quando você tiver finalizado o seu estudo, ou quando você for usar esse estudo de uma forma mais prática, para uma apresentação, para uma prova, feche os seus olhos e aí você vai estar se imaginando ensinando aquele mesmo conteúdo. Se imagine explicando aquele mesmo conteúdo, ou para você mesmo, ou para as pessoas. Essa é de fato a forma que foi a forma que mudou para mim, que foi justamente de explicar, primeiro de visualizar e depois de explicar aquilo que eu tinha aprendido, que mais me fez absorver o conteúdo, e eu tenho certeza que é o que mais vai fazer você conseguir estar absorvendo esse conteúdo. Como eu falei, quando você fizer esse exercício, você vai estar treinando a sua memória, fazendo um reforço neurológico, criando cada vez mais sinapses neurais, que são como se fossem teias com relação àquele conteúdo que você estudou. E aí quando você explica da sua forma, não é sobre você explicar aquilo que você estudou, é sobre você explicar da sua forma. Aquilo vai ser algo muito mais fácil e muito mais simples de você lembrar quando você for, de fato, usar daquele conteúdo outra vez. Eu tenho na minha memória muito mais simples e muito mais fácil aquilo que eu já expliquei do que aquilo que eu só estudei.
Então esteja sempre explicando para outras pessoas também aquilo que você aprendeu, seja para o seu pai, para sua mãe, para os seus colegas do trabalho, para os seus funcionários, ou fazendo um vídeo assim como esse, no Instagram, em algum lugar, esteja sempre explicando. Até Jesus disse, né, que maior é aquele que serve. Então é no servir, no ajudar outras pessoas que nós também vamos gravando, que nós também vamos absorvendo aquilo para nós e para nossa vida. Jesus nunca disse nada à toa, né? Então isso vai ser algo que vai beneficiar o outro e também a você na sua absorção daquele mesmo conteúdo. Assim, cada vez mais você vai trabalhando e refletindo sobre aquele conteúdo. Cada vez mais o seu cérebro vai digerindo esse conteúdo. Logo, cada vez mais fácil é de você aprender mais do que 99% das pessoas. E o nosso terceiro e último princípio é justamente sobre você reduzir o peso mental. Tudo que o seu cérebro vê que é muito grande, muito difícil, muito complexo, ele tem uma tendência a ir para o estado de fuga e para deixar aquilo dali de lado. Então é muito importante você tá reduzindo o peso mental. Como assim reduzir o peso mental, João? Organize o seu ambiente de estudo, limpe a mesa, só deixa ali na mesa o que você vai usar ali para aquele seu estudo. Fale para as pessoas da sua casa que você vai estar estudando, que você precisa focar. Não estude durante muito tempo. Quando você estuda durante muito tempo, você perde foco. E aí quando você perde foco, você fica cansado e não consegue mais absorver. Então estude ali por volta de 25 minutos, 20 a 25 minutos, faz uma pausa, vai no banheiro, bebe uma água, depois volta. Deixa tudo bem organizado. Se a sua mesa está cheia de coisas, o seu cérebro tá assimilando tudo que está ali na mesa, logo tem um peso mental muito grande. E aí é justamente por isso que muitas das vezes você não consegue focar, você acaba o estudo muito cansado, cansada e parece que não absorveu. Tire as distrações. Um dos maiores pesos mentais é justamente as distrações. O celular do lado tocando a notificação, as pessoas te chamando. A ciência hoje nos diz que a gente demora uma média de 20 minutos para voltar a ter o foco naquilo que a gente estava fazendo uma vez que a gente se distrai. Então, quando toca a notificação do seu celular, no momento que você estava estudando, você vai demorar em média 20 minutos para voltar a sua concentração naquilo que você estava fazendo. E é justamente por isso que muitas das vezes você acaba o seu estudo e parece que você não aprendeu nada, parece que você não realmente absorveu nada. Então, tire esse peso. Não tente aprender muita coisa de uma vez. Como eu falei lá no começo, um dos grandes erros é as pessoas quererem deixar tudo para o último dia e querer aprender tudo. Cientificamente, isso é muito difícil. Isso vai te prejudicar. Então, aprenda uma coisa de uma vez. Organize para você se aprender, para você aprender uma coisa de uma vez. Simplifique ao máximo aquilo que você está estudando. Comece pelo mais fácil, simplifique ao máximo aquilo que você está estudando. Para que seja algo simples, para o seu entendimento. Sempre pensando que você vai passar aquilo para frente. Sempre pensando que você vai transbordar isso na vida de outra pessoa. Quando você pensa, assim como a gente passou no segundo princípio, que você vai explicar aquilo para uma pessoa. E eu gosto de usar a visualização de se eu fosse explicar aquilo para uma pessoa de 8 anos ou para uma pessoa de 80. Ela iria entender. Quando eu uso isso, e eu me imagino explicando, aí sim eu sei que de fato eu consegui entender e absorver aquele conteúdo. E se você começar a usar isso, você vai ver
Como conteúdos que antes para você eram impossíveis, você vai ver como você vai conseguir absorver e realmente entender aquele conteúdo de uma forma muito mais simples e mais rápido do que 99% das pessoas. Era isso que eu ia passar e transbordar sobre você e sobre sua vida hoje. Lembrando do nosso desafio, 21 dias para que você venha vencer a procrastinação. Não adianta de nada você ter os princípios e você ficar sempre adiando os seus estudos, sempre ficar adiando aquilo que você tanto gostaria de fazer, seu treino, aquele seu projeto extra que você tinha, para que você venha ter uma renda extra, aquele seu projeto que você tinha para colocar em prática da sua faculdade, o concurso que você gostaria de estudar, enfim. Você precisa de técnicas, ferramentas, insights, para que você venha de fato transformar sua mentalidade. Onde antes era uma mentalidade que procrastinava, que deixava tudo para depois, que sempre adiava, para que você venha ter uma mentalidade que age. E é justamente isso que a gente trabalha dentro do nosso desafio durante 21 dias, de uma maneira totalmente prática, segundo a ciência, mas as minhas experiências, para que você venha de fato ter essa real transformação ali conosco. Para você fazer parte do nosso desafio, é só clicar aqui embaixo no primeiro link dos comentários. Você vai lá no link dos comentários, vai me chamar no WhatsApp, e lá dentro do WhatsApp eu vou te explicar de uma forma melhor como funciona esse nosso desafio e como ele realmente vai estar te ajudando. Era isso que eu ia passar e transbordar sobre você e sobre sua vida hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus e lembrem-se, quando você muda a sua mente, a sua vida muda.